José Luiz de Oliveira, mais conhecido como Zé Luiz, né? Atualmente sou professor aposentado. Nasci em Sertãozinho em 1955, aos 20 de junho, no alto da estação, onde moro até hoje. Fui ao grupo, no Anacleto Cruz. No grupo eu me deparei com a biblioteca, né? Que tinha acabado de abrir, com o nome do Dr. Furlan Júnior. E aprendi a ler, gostei do que li, depois fiz ginásio no Stone Churchill, fiz colegial no Stone Churchill e fui para a faculdade fazer biologia. No dia que eu topei com o DNA, falei, é isso que eu quero ser. Sou formado em biologia, sou biólogo, com pós-graduação em nutrição. Trabalhei minha vida toda, comecei a escrever, escrevo, tenho livros publicados, gosto muito de cinema, de leitura, graças a Deus tenho muitos amigos, né? E hoje estou aqui usufruindo da vida, com os amigos, com os livros, com as leituras, né? E estamos aqui prontos para continuar vivendo. Olha, meu início, como qualquer criança, eu fui aos 6 anos ao jardim de infância, né? Depois estando no grupo, primeiro ano de grupo, em 1962, teve um surto de sarampo, na época não tinha vacina, eu tive sarampo, quase morri, desaprendi a ler e escrever, mas aí uma professora chamada Anita Bartoletti Rodrigues, a quem eu reverencio, salve Dona Anita, me realfabetizou, e me realfabetizou com poesias, né? Começando com Casimiro de Abreu, a poesia chamada Deus. E ali eu comecei a gostar de poesia e já logo me enturmei com grupos de teatro, né? Mas aí depois chegou no colegial, eu topo com uma professora chamada Olinda Verre, você viu que é sempre professores na minha vida, que me mostra uma coisa chamada DNA. Aí foi a minha paixão avassaladora, eu fui fazer biologia, né? Já trabalhando com os grupos de teatro, a vida inteira trabalhei com isso. Formei, fiz pós-graduação, dei aula durante 46 anos em escolas públicas, em escolas particulares. Escrevo, hoje estou na Academia Sertanesina de Letras, tenho meu grupo de teatro. Estou aqui vivo, convivendo com alunos, né? Com amigos, o que é muito bom, e usufruindo da vida, porque a vida foi feita para a gente usufruir lá. Olha, o ser humano, né, o Homo sapiens, o que o diferencia de todas as outras espécies é justamente que é a única espécie viva deste planeta que consegue produzir cultura, a partir da cultura melhorar e mudar a sua vida e passar para os seus filhos, né? A cultura na minha vida apareceu, como eu falei, quando a professora me realfabetizou. E aí um belo dia a gente estava no grupo, levaram a gente para ver uma peça de teatro no clube literário. E quando eu vi aquilo, eu devia ter uns 8 anos, eu falei, isso eu quero na minha vida. E já comecei a frequentar, Sertãozinho tinha um movimento de teatro muito bom, sempre teve. Nós temos grupos de teatro em Sertãozinho desde 1898, para você ter uma ideia, né? E quando eu era criança existia um grupo chamado Rui Barbosa, que a Dona Olímpia, junto com o seu Lucas Batalha, que tocavam, e eu fui assistir uma peça, gostei e comecei a frequentar e ver os ensaios, a gente ia ver os ensaios, aquela coisa toda, e até que Sertãozinho ganha a sede da Federação de Teatro Amador da Alta Mujana, cujo primeiro presidente aqui de Sertãozinho foi o seu Nério Favaretto. Aí chegou o Américo Rosário de Souza, eu estudava no Winston Churchill, o Américo vai para o Winston Churchill para dar um curso de teatro, e lá nasce o nosso grupo Nuclearte, e o Américo com todo o movimento, e naquela época, eu estou te falando de 1974, 75, Sertãozinho tinha cerca de 18 grupos de teatro, grandes festivais, né? E a gente foi, e o nosso próprio teatro foi ganho a partir do grupo Rui Barbosa, que no ano de 1961, 62, se não me falha a memória, dentro do que se tinha de Festival de Teatro Amador do Estado de São Paulo, o Rui Barbosa foi classificado em 2º ou 3º lugar.
e o prêmio que se tinha para os classificados nos 3 primeiros lugares era a construção de um teatro. Então começou-se a construir o teatro em Sertãozinho, porque nós fazíamos teatro na associação, no antigo Cine para Todos, né? Então começou-se a construir, Sertãozinho ganhou um teatro, e ganhou esse teatro graças ao grupo de teatro fazendo teatro, né? E aí foi aquela coisa, com o Américo chegando, criou sua iniciação, inaugurou seu teatro, né? E vivo dentro do teatro até hoje, quer dizer, se me tirar o teatro da minha vida, parece que vai me faltar o ar, né? Em Sertãozinho tem algumas coisas importantes no teatro, né? A gente tem uma mostra de teatro que já está lá no seu 40º ano, e por aqui passaram tantas coisas, tantas pessoas, né? A própria mostra, se nós pegarmos o Grupo Galpão, ele foi revelado para o Brasil aqui em Sertãozinho, né? Então, ela é de uma importância muito rica. E o teatro existe dentro da cultura humana desde que o homem vivia na caverna, né? O homem começa os rituais do fogo, nada mais isso era do que teatro. Então, eu acho que o teatro é uma arte, em Sertãozinho, extremamente forte, extremamente presente, né? E eu estou dentro dela, gosto dela e pretendo ficar com ela, né? Até os últimos momentos da minha vida, que vai ser um grande momento teatral, né? Porque nós temos 2 grandes momentos teatrais na vida, viu, gente? É o nascer e o ato de morrer. Tem que ser momentos maravilhosos, né? Olha, a cultura, como eu já disse, ela é uma coisa específica do Homo sapiens, da espécie humana, né? E o que difere o homem, por isso que ele é sapiens, de sabedoria, e é o que difere ele das outras espécies. O homem começa a fazer cultura ainda quando ele estava na caverna. A gente pega os primeiros rituais de cultura, eram os rituais do fogo, né? Então é através da cultura que o homem descobre uma coisa chamada ciência. A ciência não caminha sem a cultura, né? E aí um belo dia ele inventa a roda. Olha que maravilha, você pensou o que seria do mundo hoje se não tivesse a roda? Agora imagina lá, né, no Paleolítico, o dia que alguém inventou a roda. E o homem inventa ali também uma coisa extremamente fundamental, que é a escrita. A escrita é fundamental, porque é através da escrita que a gente hoje pode saber tudo o que aconteceu ao longo de toda a humanidade, os relatos escritos, né? Então a cultura, ela é um bem transformador. Quer dizer, é graças a ela que hoje a gente pode ter tudo isso que nós temos no mundo. Quer dizer, você imagina 200 anos atrás, se contasse para alguém, né, que eu estaria aqui hoje gravando um programa de televisão e todo mundo ia ver na sua casa. Que com um pequeno aparelhinho eu falasse no mundo inteiro. Imagina se nós pegarmos os italianos que chegaram em Sertãozinho, ali entre 1900 e 1915, e eles recebiam uma carta, e a carta levava 2, 3 meses para chegar, porque vinha de navio. Se eu falasse para eles assim, olha, lá no ano 2022, você vai ter um aparelhinho na mão que você vai falar e vai ver a tua família lá na Europa. Eles iam chamar que aquilo era loucura, mas isso é cultura. Então, a cultura é o que define um povo, a cultura define uma cidade, a cultura define um país, e fica para a posteridade tudo aquilo que a gente produziu em cultura. Quer dizer, hoje quando a gente fala em Egito, nós vamos ver as pirâmides, que não é um bem cultural. Se eu pego a Grécia, quer dizer, tudo que me vem da Grécia, os grandes escritores, os grandes filósofos, as grandes esculturas, isso é cultura. Se eu pegar a história da literatura, a história da pintura, quer dizer, o que seria do mundo sem cultura? E volto a dizer, a cultura é o que caracteriza a espécie humana. O Homo sapiens é sapiens, porque ele consegue fazer cultura. E o que deixa a gente triste é que hoje, em pleno 2022, né, existem pessoas que descreem disso. Mas isso é legal porque essas pessoas serão completamente esquecidas pela história. Bom, Sertãozinho, né? Nós falarmos de Sertãozinho,
Já em 1872, 71, 72, quando o senhor Antônio Malaquias Pedroso chegou aqui, ele já trazia um bem cultural na mão, né? Ele trazia uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, depositou, fez uma capelinha, foi o primeiro nome desta cidade, Capelinha, certo? E se a gente pega a história de Sertãozinho, já lá em 1880, 1890, antes de ser município, nós já tínhamos em Sertãozinho a presença de bandas de música, de grupos de teatro. Passavam por Sertãozinho as grandes companhias de ópera, os grandes circos, né? A partir de 1996, quando o Sertãozinho se transforma em município, recebe então o nome definitivo de Sertãozinho, nós tínhamos nessa época em Sertãozinho 3 grupos de teatro, 2 bandas de coreto, quer dizer, uma tradição muito grande, muito grande. E Sertãozinho tem uma característica, né? A migração italiana chega em Sertãozinho ainda em 1880. E nós tínhamos a migração dos mineiros e tivemos uma grande migração de cariocas a partir da República. E tinha em Sertãozinho uma grande concentração de negros, haja visto que a gente tem hoje ainda a Colônia Preta, Sertãozinho tinha quilombos aqui perto. Então Sertãozinho, desde sua fundação, ele aprendeu a conviver com italianos, com mineiros, com os cariocas, com os negros, e de uma forma que todo mundo se respeitava. É isso que era interessante. Não tinha aquele que era melhor que aquele, todos se conheciam e todos se irmanavam. Então, se a gente pegar, já em 1910, 12, Sertãozinho começa a ter desfiles de carnaval. Aí aparece, depois do Alfano Prates, Orlandino Gabriel, certo? A própria Dona Antônia Braz. E isso faz com que Sertãozinho comece a ter uma tradição muito grande em carnavais, o que vai levar à produção de escolas de samba. Chegamos a ter 7, 8 escolas de samba num dia. Agora o teatro, como sempre foi aqui uma coisa incentivada, chega em Sertãozinho uma mulher chamada Olímpia Faria de Aguiar Adame, que começa a dar teatro nas escolas e começa todo mundo a ter grupo de teatro, certo? E Sertãozinho recebe um médico também, doutor Antônio Furlan Júnior, que era de uma sabedoria que não tem tamanho, certo? Aí Sertãozinho abriga aqui quando menino uma escritora chamada Lígia Fagundes Telles, que depois vinha todo ano na casa do Dr. Fulano para chupar jabuticaba, vocês acreditam nisso? E esse grupo de teatro, essa coisa toda, né? Quer dizer, hoje nós temos em Sertãozinho, quer dizer, para vocês terem uma ideia de produção teatral, pô, nós temos grupos e mais grupos, grupos e mais grupos, e montamos espetáculos. Para eu ter uma ideia, hoje eu participo de 6, 7 espetáculos, obviamente num como ator, no outro como iluminador, no outro como diretor, e os grupos se respeitam. Esse é o legal de Sertãozinho. E literatura, Sertãozinho, nós temos grandes escritores em Sertãozinho, mas grandes escritores. É só a gente ver a Academia Sertanesina de Letras. Quer dizer, eu tenho escritores aqui que acontecem até fora daqui. Então Sertãozinho é um caldo cultural, é uma sopa cultural muito grande, muito intensa, e graças a Deus que continua assim. E os grupos de Sertãozinho têm uma qualidade, certo? A gente pode dizer assim, que na maioria das vezes eles trabalham independentemente. Sertãozinho tem movimento de música, Sertãozinho tem orquestra, Sertãozinho tem fanfarra, Sertãozinho tem grupos de rock, Sertãozinho tem grupos de MPB, Sertãozinho tem um movimento de rap muito grande, né? De artistas plásticos. Então, eu diria que Antônio Malaquias Pedroso, quando aqui chegou, ele foi certeiro, né? Esta aqui é uma cidade abençoada, e é. E espero que isso continue por muitos e muitos anos. Bom, no Brasil a cultura tem um papel, né, maravilhoso, apesar de que às vezes o nosso governo pouco dá para a cultura, né? Mas a cultura existe porque a cultura vem sempre do povo.
É claro que a gente precisa de questões governamentais, nós precisamos de dinheiro, de verba, mas mesmo não tendo dinheiro e verba, a cultura acontece, ela vem do povo. É ali que ela nasce para depois se transformar numa cultura geral da nação. Nós temos grandes exemplos. Se eu pegar o samba nasceu na periferia, nos morros. Se eu pegar o carnaval, ele vem da periferia dos morros. E hoje nós temos uma presença marcante na cultura, que é uma coisa chamada de rap, né? Que é uma coisa dessa dança que está na moda hoje, o rap, que é uma coisa que veio da periferia, mas que se avolumou de uma tal maneira e que tem uma riqueza tamanha, que é isso que faz com que a cultura de um povo evolua. Então, eu acho que com bens culturais, eu não entendo alguma pessoa que tenha contra bens culturais, tem uma coisa chamada preconceito. Se tem uma coisa em que não cabe preconceito, é dentro de bens culturais, é dentro de meios culturais. Então é bem-vindo a música clássica, é bem-vindo a música popular, é bem-vindo o samba, é bem-vindo a valsa, é bem-vindo o rap, é bem-vindo a música caipira, é bem-vindo a música sertaneja. É tudo isso somado que faz uma coisa chamada cultura brasileira. Como é bem-vindo a pintura que se faz dentro de uma academia, o balé que se dança numa academia, como também o balé que se dança na praça. Molecada que vive aí dançando balé, dançando na praça, a partir dos rap, que é uma maravilha. Então, vou frisar de novo. Dentro da cultura não cabe preconceito. E a cultura é uma coisa que é dela ir se modificando ao longo dos anos. É claro que se eu pegar a cultura que o Brasil tem hoje, difere da cultura que o Brasil tinha 200 anos atrás. Mas é uma coisa óbvia. Nós recebemos imigração, nós recebemos um monte de coisa, as coisas, a cultura vai se mesclando, e é isso que é legal. Quer dizer, a cultura mesclando tudo e fazendo o grande caldo que é este país. Então, a cultura brasileira, nota 10. Apesar de, às vezes, aqui vai um pequeno de os governantes ignorarem por completo o que é a cultura, né? Mas até eles são fruto da cultura, certo? E se tem uma coisa que a cultura consegue fazer, é esquecer determinados movimentos. Porque a cultura é o que mantém o ser humano vivo. Eu friso o que eu falei lá no começo. O homem só é Homo sapiens, porque é a única espécie nesse planeta capaz de produzir uma coisa chamada cultura. Bom, é o momento de eu deixar uma mensagem para vocês. E como eu falei muito de teatro, e eu sou uma pessoa muito ligada ao teatro, né? Então eu vou deixar uma mensagem através de um personagem chamado Tobias Arruda, que é um boiadeiro, criado literalmente pelo Américo Rosário de Souza, e que eu tive o prazer e tenho o prazer de fazê-lo no palco. Então é através dele que eu deixo uma mensagem para vocês, através de um poeminha dele. Saiba, vossas mercês, que eu sempre fui um homem livre de cabresto. Salvos de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E os de minha gente, porque os de minha gente não é bem um cabresto, é mais como um lenço, que a gente bota no pescoço e carrega para onde for, de tal parte fica a arte da vida. E eu aprendi com Tobias Arruda que este lenço que a gente bota no pescoço é o que nós chamamos de cultura.